Você tem 28 anos. A voz da senhora Hawkins cortou a estação de trem lotada. Era como uma faca destinada a me matar. 28 anos. E você ficou aí mentindo na minha cara, dizendo que tinha 23. Que tipo de mulher desesperada falsifica a idade para conseguir um marido? Clara não conseguia respirar. Todos os olhares em Red Willow queimavam sua pele. Eles a julgavam, condenavam e destruíam com seus olhares. O contrato que ela segurava desesperadamente minutos antes, agora estava na poeira. Estava sob a bota da senhora Hawkins, esmagado como a última esperança de Clara. Meu filho merece coisa melhor do que uma solteirona mentirosa. A senhora Hawkins continuou com seu sorriso, cruel e satisfeito. Pegue o próximo trem para o leste. Você não é bem-vinda aqui. Rejeitada, sozinha, sem valor. Clara nunca se sentiu tão destruída em toda a sua vida. Por favor, inscreva-se no nosso canal e acompanhe esta história até o fim. Comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver até onde minha história viajou. A pior parte não era a mentira. Clara sabia que isso seria descoberto em algum momento. A pior parte era como a senhora Hawkins sorria enquanto a destruía. Era como se esmagar um inseto lhe desse um prazer genuíno. Você achou que não iríamos verificar? A senhora Hawkins continuou, mostrando um telegrama como um promotor apresentando provas. Você achou que poderia simplesmente aparecer aqui e nos enganar sobre algo tão fundamental? Henry Hawkins estava ao lado de sua mãe em silêncio. Seu rosto estava vermelho, talvez de vergonha ou raiva. Clara não sabia dizer. Ele não olhava nos olhos dela, não falava. Apenas ficou ali enquanto sua mãe realizava essa execução pública. Clara começou, mas sua voz saiu embargada. Eu precisava de trabalho. Eu precisava. O que você precisa é aprender a ser honesta. O sorriso da senhora Hawkins se alargou. Uma mulher da sua idade, solteira, desesperada o suficiente para mentir sobre 5 anos. Sobre o que mais você mentiu, senhorita Lane? Que outros enganos você planejou para minha família? Alguém na multidão riu. Não foi um riso gentil. Foi um riso de quem sabe, satisfeito, que dizia que eles suspeitavam de algo errado com Clara desde que ela desceu daquele trem. As mãos de Clara tremiam. O contrato, a promessa de emprego, de um novo começo, de talvez algo mais com o quieto Henry Hawkins, caiu de seus dedos para o chão sujo da estação. Sinto muito, ela sussurrou, embora não tivesse certeza para quem estava se desculpando. Sinto muito. Eu só. Guarde suas desculpas para alguém que se importe. A senhora Hawkins se virou para a multidão. Que isso sirva de lição sobre o tipo de mulher que responde a anúncios de noivas por correspondência. Desesperadas, desonestas, perigosas, perigosas. A palavra ecoou no crânio de Clara, enquanto ela se abaixava para pegar o contrato caído, apenas para a bota da senhora Hawkins pisar nele primeiro. Deixe aí, disse a mulher mais velha. Você não tem nada a ver com esse papel ou com esta família. O próximo trem para o leste sai em 2 horas. Sugiro que você esteja nele. Clara se endireitou lentamente, seu corpo inteiro tremendo agora, não de medo, mas de algo mais quente, algo que queria gritar, lutar, fazer todos eles entenderem o que o desespero realmente significava. Mas ela aprendeu há muito tempo que lutar só piorava as coisas para mulheres como ela. Mulheres sem dinheiro, sem família, sem opções. Ela se virou e caminhou pela multidão que se abria, cada passo parecendo que estava andando na água, pesado, lento e sufocante. Atrás dela, ouviu a senhora Hawkins dizer algo mais, algo que fez várias pessoas rirem, mas Clara se forçou a não ouvir, a não se importar, a não desabar em lágrimas na frente daqueles estranhos que já haviam decidido que ela não valia nada. A pensão ficava a 3 quarteirões da estação. Clara contou cada passo, focada no ato físico de caminhar para não ter que pensar no que viria a seguir. Sem emprego, sem perspectivas, mal tinha dinheiro para uma passagem de trem para o leste, e mesmo que voltasse, o que a esperava lá? A mesma pobreza, o mesmo julgamento, a mesma certeza esmagadora de que ser uma mulher solteira de 28 anos significava ser invisível na melhor das hipóteses e desprezada na pior. A dona da pensão, uma mulher magra de cabelos grisalhos e olhos cansados, mal olhou para Clara quando ela pediu um quarto. $2 por semana, pagos adiantado. Clara contou as moedas com as mãos trêmulas, vendo suas pequenas economias desaparecerem por uma semana de segurança.
Uma semana para descobrir o que fazer a seguir. O quarto era pequeno, frio e cheirava a fumaça de tabaco velho. Clara sentou-se na cama estreita e finalmente se permitiu chorar, com grandes soluços que pareciam rasgá-la por dentro. Ela tinha sido tão estúpida, tão desesperada, tão convencida de que mentir sobre sua idade não importaria quando vissem o quão duro ela poderia trabalhar, o quão útil ela poderia ser. Mas importou, sempre importava. Ela chorou até sua garganta doer e seus olhos arderem e não ter mais nada dentro dela, exceto o vazio do vazio. Então ela se deitou no colchão fino e olhou para o teto manchado de água, tentando imaginar um futuro que não parecesse uma sufocação lenta. A batida na porta veio uma hora depois, forte e insistente. Clara sentou-se, enxugando os olhos inchados. Sim. Mensagem para a senhorita Lane. Ela abriu a porta e encontrou um jovem segurando um pedaço de papel dobrado. Clara o pegou, tirou um centavo para o mensageiro e fechou a porta antes de desdobrar o bilhete com os dedos trêmulos. Encontre-me no estábulo atrás da loja de rações do Miller. Ao pôr do sol. Venha sozinha. ET. Clara leu 3 vezes, seu coração batendo forte. ET. Ela não conhecia ninguém naquela cidade, a menos que ela se lembrou de um homem na estação, parado na beira da multidão durante sua humilhação. Alto, com a pele curtida pelo tempo e com olhos que não continham julgamento ou pena, apenas observação. Ele usava roupas de rancheiro, empoeiradas e práticas, e havia saído antes que a senhora Hawkins terminasse seu espetáculo. Tinha que ser dele. Mas por quê? O que ele poderia querer com ela? A coisa inteligente a fazer seria ignorar. A coisa segura. Clara já havia aprendido o que acontecia quando confiava em estranhos com rostos gentis e promessas. Mas ser inteligente e segura não a levar a lugar nenhum, exceto aqui, sozinha em um quarto frio, sem ter para onde ir e nada a perder. O pôr do sol chegou rápido demais e lento demais, tudo ao mesmo tempo. Clara vestiu seu único outro vestido, tentou se apresentar de forma decente e caminhou até a loja de rações do Miller, enquanto o céu ficava laranja e dourado. O estábulo atrás da loja era pequeno, mais um anexo do que algo substancial. Um homem estava nas sombras, e quando Clara se aproximou, ele saiu para a luz do fim de tarde. Senhorita Lane, ele tirou o chapéu. Obrigado por vir. De perto, ele era mais velho do que ela pensava, talvez 40 anos, com rugas ao redor dos olhos que falavam de anos passados semicerrando os olhos contra o sol e o vento. Mas aqueles olhos eram firmes, e quando ele olhou para ela, Clara não se sentiu examinada como um espécime sob uma lente. Quem é você? Ela perguntou. Eli Thorne. Eu possuo um rancho a cerca de 15 milhas ao norte da cidade. Ele fez uma pausa. Eu vi o que aconteceu na estação. O rosto de Clara queimou. Então você sabe que sou uma mentirosa e uma tola desesperada, segundo a senhora Hawkins. Eu sei que você mentiu sobre sua idade. Também sei por que você fez isso. A voz de Eli era calma, objetiva. Já vi o suficiente do mundo para entender o desespero quando ele está na minha frente. Se você veio aqui para me dar um sermão, eu vim para lhe oferecer trabalho. As palavras pairaram no ar entre eles. Clara olhou para ele, esperando a pegadinha, a condição, o preço que teria que pagar. Que tipo de trabalho? Ela perguntou com cuidado. Preciso de ajuda no rancho. Cozinhar, limpar, cuidar das galinhas no jardim. Trabalho básico, trabalho honesto. Eli mudou o peso do corpo. Quarto e alimentação incluídos, $40 por mês. $40. A mente de Clara girou. Era mais do que ela esperava ganhar com a família Hawkins, e eles queriam que ela praticamente criasse os futuros filhos de Henry por menos. Por quê? A pergunta saiu áspera. Por que você me ofereceria algo depois do que viu? Eli ficou quieto por um momento, seu olhar se perdendo no horizonte. Perdi minha esposa há 3 anos, por causa da gripe. Desde então tenho me virado sozinho, mas o rancho é demais para uma pessoa só. Tentei contratar ajuda da cidade, mas... Ele parou de falar. Mas o quê? Mas eu também não sou popular em Red Willow. Seu sorriso era seco. Eu não vou à igreja. Não participo dos eventos sociais da cidade. Fico na minha e na minha terra. As pessoas não confiam nisso. Clara entendeu. Excluídos reconhecendo excluídos. O que o impede de me tratar como a senhora Hawkins fez? Ela perguntou.
O que o impede de me usar e depois me jogar fora quando eu não for mais útil? Eli a olhou diretamente nos olhos. Nada além da minha palavra, que eu sei que não significa muito para você agora. Mas vou dizer mesmo assim, estou lhe oferecendo o trabalho honesto por um pagamento honesto. Nada mais, nada menos. O que você faz com essa oferta é sua escolha. Por que eu deveria confiar em você? Você não deveria. A franqueza dele a surpreendeu. Você não me conhece. Eu poderia ser pior que a senhora Hawkins, pior do que quem quer que tenha te machucado antes de você vir para cá. Mas não estou pedindo que você confie em mim. Estou perguntando se você quer o trabalho. A garganta de Clara se apertou. Ela queria dizer sim imediatamente. Queria agarrar essa tábua de salvação com as duas mãos. Mas ela já havia se queimado tantas vezes com homens que diziam uma coisa e queriam dizer outra. Preciso pensar sobre isso, ela disse. Justo. Estarei na cavalariça amanhã de manhã, às 8 horas. Se quiser o emprego, encontre-me lá com suas coisas. Se não, ele encolheu os ombros. Espero que encontre algo melhor. Ele se afastou antes que Clara pudesse responder, desaparecendo na escuridão crescente, como se nunca tivesse estado ali. Naquela noite, Clara não dormiu. Ela ficou na cama pesando suas opções, que na verdade não eram opções. Voltar para o leste sem dinheiro e sem perspectivas. Ficar na cidade e ver suas economias desaparecerem, enquanto todos sussurravam sobre a mulher mentirosa que tentou enganar o pobre Henry Hawkins. Ou arriscar com um estranho que poderia ser gentil ou cruel, mas que pelo menos lhe oferecia a chance de trabalhar. Ao amanhecer, ela havia tomado sua decisão. Ela arrumou seus poucos pertences, pagou a dona da pensão pela única noite e caminhou até a cavalariça com sua mala de viagem pesando em sua mão. Eli estava lá, verificando o arreio de uma carroça robusta. Ele olhou para cima quando ela se aproximou, mas sua expressão não mudou. Sem sorriso, sem julgamento, apenas reconhecimento. Pronta? Ele perguntou. Sim. Clara subiu no assento da carroça antes que pudesse mudar de ideia. Mas eu tenho condições. Eli ergueu uma sobrancelha enquanto se acomodava ao lado dela e pegava as rédeas. Prossiga. Eu quero meu próprio quarto com uma fechadura na porta. Quero meu salário pago semanalmente, não mensalmente. E se você me tocar sem permissão, eu vou embora e levo o que ganhei comigo. Os cavalos começaram a se mover, tirando-os da cidade e levando-os para a estrada empoeirada ao norte. Esses termos são aceitáveis, Eli disse após um momento. Vou adicionar um dos meus. Você trabalha duro, é honesta e cumpre sua parte. Não me importo com sua idade ou seu passado ou o que a senhora Hawkins pensa de você. Eu me importo se você pode fazer o trabalho. Clara assentiu, parte da tensão deixando seus ombros. Eu posso fazer o trabalho, então temos um acordo. Eles cavalgaram em silêncio por um tempo, a cidade desaparecendo atrás deles, enquanto a paisagem se abria em colinas e árvores esparsas. Clara observou a terra mudar, observou Red Willow desaparecer no nada, e sentiu algo que não sentia há meses, um pequeno e frágil sopro de esperança. Por que você realmente me ofereceu este emprego? Ela perguntou finalmente. Eli manteve os olhos na estrada. Você quer a resposta honesta? Sim, porque eu vi alguém sendo chutado quando já estava no chão, e eu me lembro de como é essa sensação. Sua mandíbula se contraiu. E porque estou cansado de ficar sozinho. A admissão ficou entre eles, crua e inesperada. Clara estudou seu perfil, a linha dura de sua mandíbula, a maneira como suas mãos seguravam as rédeas com competência fácil, a tristeza que vivia nos cantos de seus olhos. Eu também estou cansada de ficar sozinha, ela disse baixinho. Eli olhou para ela e então algo mudou em sua expressão. Não um sorriso exatamente, mas como reconhecimento. Como ver alguém que entendia uma língua que apenas os solitários sabiam falar. Bem, então, ele disse. Talvez possamos nos ajudar com isso. O rancho apareceu na próxima colina, uma casa simples e um celeiro cercados por pastos cercados. Não era muito. Clara já tinha visto lugares mais grandiosos, mas era limpo, sólido e real. Eli a ajudou a descer da carroça e a levou para um pequeno quarto ao lado da cozinha. Tinha uma cama, uma cômoda, um lavatório e, fiel à sua palavra, uma fechadura na porta. Vou deixar você se acomodar, ele disse da porta. Quando estiver pronta, venha me encontrar no celeiro. Vou te mostrar o lugar. Clara assentiu, colocando sua mala de viagem na cama.
Mas antes que Eli pudesse sair, ela o chamou. Senhor Thorne, ele se virou. Eli, apenas Eli, Ellie, ela respirou fundo. Obrigada por me dar uma chance. Sua expressão suavizou um pouco. Todos merecem uma segunda chance, senhorita Lane. Até mesmo tolas desesperadas que mentem sobre a idade. Os olhos de Clara se arregalaram. Então ela percebeu o toque de humor em sua voz e sentiu algo inesperado. Um riso real borbulhando de algum lugar profundo dentro dela, que ela pensava ter morrido naquela estação de trem. É Clara. Apenas Clara. Tudo bem, então, Clara. Eli tirou o chapéu. Bem-vinda ao Rancho Thorne. Ele saiu e Clara sentou-se na cama, olhando ao redor do pequeno e simples quarto que era dela. Todo dela. Com uma fechadura na porta e um emprego que poderia realmente ser o que dizia ser. Ela desfez as malas lentamente, guardando seus poucos vestidos e itens pessoais, tentando não se permitir ter muita esperança. A esperança a havia decepcionado antes. A esperança a levara a Red Willow e à humilhação pública. Mas talvez, apenas talvez, a esperança pudesse levar a algo diferente desta vez. Clara encontrou Eli no celeiro 1 hora depois, limpando as baias com eficiência metódica. Ele não olhou para cima quando ela se aproximou, apenas continuou trabalhando. Por onde você quer que eu comece? Ela perguntou. A cozinha precisa de limpeza. Não lavo a louça há 3 dias. Ele fez uma pausa. Há um galinheiro lá atrás. 6 galinhas. Elas precisarão ser alimentadas e seus ovos coletados. Clara assentiu e se virou para ir, mas sua voz a deteve. Clara! Ele finalmente olhou para ela. Eu não estava mentindo sobre estar sozinho aqui. Eu não falo muito. Não espere conversa durante as refeições ou companhia à noite. Eu trabalho, como, durmo. É só isso. Isso me serve bem, ela disse e era verdade. A cozinha estava pior do que 3 dias de pratos negligenciados. Era um mês de vida de solteiro, panelas incrustadas, borra de café velha, um chão que não via uma boa esfregada há sabe-se lá quanto tempo. Clara arregaçou as mangas e começou a trabalhar, perdendo-se no ritmo familiar de água quente e sabão e na satisfação de limpar algo sujo. Ela estava com os cotovelos na gordura quando ouviu vozes do lado de fora. Vozes masculinas, rudes e altas. Thorne, saia daí! Clara congelou, suas mãos pingando água com sabão no chão. Pela janela, ela viu 3 homens a cavalo se aproximando da casa. Eli saiu do celeiro, sua postura tensa. O que você quer, Miller? A voz de Eli chegou pela janela aberta. Ouvi dizer que você pegou a rejeitada da senhora Hawkins. O homem que falou era corpulento, com o rosto vermelho e olhos maldosos. É verdade? O estômago de Clara revirou. Já. Fazia menos de um dia e a cidade já sabia para onde ela tinha ido. Eu contratei ajuda. Isso é da minha conta, não da sua. O tom de Eli era plano, mas Clara ouviu o aviso por baixo. É da conta de todos quando você traz uma mulher de caráter duvidoso para sua propriedade. Miller cuspiu na poeira. Faz as pessoas se perguntarem que tipo de arranjo vocês dois têm. Então as pessoas podem se perguntar. Eli cruzou os braços. Agora saia da minha terra. Somos apenas cidadãos preocupados, Thorne, cuidando dos padrões morais de Red Willow. Os padrões morais de Red Willow podem ir para o inferno e você pode ir com eles. A voz de Eli endureceu. Esta é minha propriedade, meu negócio, minha escolha, e a menos que você tenha uma razão legal para estar aqui, você está invadindo. O rosto de Miller escureceu. Você sempre foi muito arrogante, Thorne. Bom demais para a igreja, bom demais para a cidade, bom demais para a gente decente. Agora você está morando com uma mentirosa que tentou enganar o pobre Henry Hawkins. Clara não conseguiu se conter. Ela saiu para a varanda, suas mãos ainda molhadas, seu coração batendo forte. Eu não estou morando com ninguém. Ela disse, sua voz tremendo, mas clara. Estou trabalhando aqui, só isso. Os 3 homens se viraram para olhá-la e Clara sentiu o julgamento deles como um peso físico. Mas ela já havia sido humilhada uma vez esta semana. Ela não tinha mais nada a perder. Trabalhando? Miller repetiu com uma risada desagradável. Claro que está, querida. É o que todas elas dizem. Já chega. Eli se interpôs entre Clara e os homens montados. Diga mais uma palavra sobre ela e eu te arrasto desse cavalo e faço você se arrepender. A ameaça pairou no ar. Os companheiros de Miller se mexeram nervosamente, seus cavalos sentindo a tensão.
Você está cometendo um erro, Thorne. Miller disse finalmente. Anote minhas palavras. Eles foram embora, mas suas risadas ecoaram pelo pasto. Clara ficou na varanda, seu corpo inteiro tremendo de raiva e vergonha. E algo mais. Gratidão por Eli a ter defendido sem perguntar se ela merecia ser defendida. Sinto muito, ela disse quando os cavaleiros desapareceram. Eu não queria causar problemas. Eli se virou para olhá-la, sua expressão indecifrável. Isso não é sua culpa. Miller está procurando uma desculpa para me incomodar há anos. Você é apenas conveniente. O que você fez com ele? Eu existo. A mandíbula de Eli se contraiu. Eu não me curvo e me arrasto para a importância dele na loja geral. Não rio de suas piadas ou concordo com suas opiniões. Isso é o suficiente para homens como ele. Clara entendeu isso muito bem. Não se conformar era seu próprio tipo de crime. Eles vão dificultar as coisas para você agora, ela disse baixinho. Por minha causa. Elas já eram difíceis. Eli começou a voltar para o celeiro. Volte ao trabalho, Clara. Não os deixe vencer fazendo você sentir medo. Mas Clara estava com medo. Com medo do que Miller diria na cidade. Com medo das histórias que se espalhariam. Com medo de ter encontrado um pequeno pedaço de segurança apenas para vê-lo arrancado novamente. As galinhas não se importavam com seu medo. Elas cacarejavam e bicavam e exigiam sua ração com foco obstinado. Clara espalhou grãos e coletou ovos, tentando se concentrar nas tarefas simples em vez da bagunça complicada em que sua vida se tornara. Naquela noite, ele cozinhou carne dura e feijão cozido demais que Clara engoliu sem reclamar. Eles comeram em silêncio em extremidades opostas da pequena mesa da cozinha. Amanhã você precisará ir à cidade para comprar suprimentos. Eli disse finalmente. O garfo de Clara bateu em seu prato. O quê? Precisamos de farinha, açúcar, café e algumas outras coisas. Ele empurrou uma lista pela mesa. Leve a carroça. Eu te darei dinheiro. Eu não posso ir à cidade. O pânico em sua voz era óbvio. Não depois de. Você pode e você vai. O tom de Eli era firme. Porque se você se esconder, se agir com vergonha, eles vencem. Eles controlam sua vida, decidem onde você pode ir e o que pode fazer. É isso que você quer? Não, mas... Então você vai à cidade, compra os suprimentos e mantém a cabeça erguida enquanto faz isso. Ele se levantou, levando seu prato para a pia. Não vou te forçar, mas também não vou deixar o medo te fazer prisioneira. Clara olhou para a lista, suas mãos tremendo. Ele estava certo. Ela sabia que ele estava certo. Mas saber algo e ser corajosa o suficiente para fazê-lo eram duas coisas muito diferentes. A manhã seguinte chegou rápido demais. Eli a ajudou a atrelar a carroça, deu-lhe uma pequena bolsa de dinheiro e se afastou. Vá direto para a loja do Miller. Pegue os suprimentos e volte direto. Ele disse. Não se envolva se as pessoas disserem coisas. Não se defenda. Apenas faça o que veio fazer e vá embora. Clara assentiu, a garganta muito apertada para falar. A viagem para a cidade parecia uma viagem para sua própria execução. Cada volta das rodas da carroça a aproximava dos sussurros, dos olhares, do julgamento. Mas ela continuou porque Eli estava certo. Esconder-se tornaria tudo pior. A loja geral de Miller ficava no centro da cidade, impossível de evitar. Clara amarrou o cavalo e se forçou a entrar pela porta, o sino acima anunciando sua chegada como um sino de alerta. A loja ficou em silêncio. Todas as pessoas lá dentro, 3 mulheres examinando tecidos, um velho comprando tabaco, o próprio Miller atrás do balcão, se viraram para olhar. Ora, ora, disse Miller, com a voz escorrendo falsa polidez. Senhorita Lane, que surpresa. Clara tirou a lista com as mãos trêmulas. Eu preciso desses suprimentos. Precisa mesmo? Miller não fez menção de ajudá-la. E o Sr. Thorne sabe que você está aqui gastando o dinheiro dele. Ele me mandou. Clara manteve a voz firme. Ele me deu uma lista. Uma das mulheres sussurrou algo para sua companheira e ambas riram. Risadas altas e cruéis que fizeram o rosto de Clara queimar. Vou precisar ver o dinheiro primeiro. Miller disse. Não posso dar crédito a alguém com sua reputação. Clara contou as moedas no balcão, cada uma pequena derrota. Miller as examinou lentamente, deliberadamente, fazendo-a esperar. Lucille. Ele chamou uma das mulheres. Ajude a senhorita Lane a pegar seus suprimentos.
Não queremos que ela ande pela loja sem supervisão. A mulher chamada Lucille se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Claro, não se pode ser cuidadoso demais hoje em dia. Elas se moveram pela loja, Lucille fazendo pequenos comentários sobre cada item. Açúcar. Suponho que o Sr. Thorne agora goste de doces. Café, mantendo ele acordado até tarde, não é? Cada insinuação entregue com doçura venenosa. Clara rangeu os dentes e não disse nada, assim como Eli havia instruído. Não se envolva, não se defenda, apenas pegue os suprimentos e vá embora. Mas quando chegaram ao balcão para pagar, a própria senhora Hawkins entrou pela porta. A mulher mais velha parou bruscamente quando viu Clara. Sua expressão mudou de surpresa para fúria em um instante. Você. A voz da senhora Hawkins poderia ter congelado água. Você tem a audácia de mostrar seu rosto nesta cidade. As mãos de Clara se fecharam em torno do saco de farinha que ela segurava. Estou apenas comprando suprimentos. Para seu amante, presumo. A senhora Hawkins se aproximou. Ele sabe que tipo de mulher você realmente é. Ele sabe que você dirá qualquer coisa, fará qualquer coisa para garantir um teto sobre sua cabeça. Senhora Hawkins. Miller começou, mas a mulher o interrompeu. Não. Isso precisa ser dito. Ela se virou para Clara. Eu salvei meu filho de seus esquemas. Mas Eli Thorne é um tolo se pensa que você não tentará os mesmos truques com ele. Algo dentro de Clara se partiu. Não em voz alta. Não dramaticamente. Apenas uma quebra silenciosa do último fio de paciência que ela estava segurando. Seu filho, ela disse baixinho. Não me queria de qualquer maneira. Ele pareceu aliviado quando você me chamou de mentirosa. Aliviado por ter uma desculpa para não se casar com alguém que nunca conheceu e não queria. O rosto da senhora Hawkins ficou roxo. Como ousa? Você queria uma égua de cria. Clara continuou, sua voz ficando mais forte. Alguém jovem o suficiente para lhe dar netos, obediente o suficiente para não questionar seu controle sobre a vida dela. É por isso que a idade importava tanto. Não porque eu menti, mas porque eu não era mais útil. A loja ficou em completo silêncio. Até Miller parecia chocado. Você veio aqui para usar meu filho. A senhora Hawkins começou. Eu vim aqui desesperada e disposta a trabalhar duro por uma chance de uma vida decente. Clara colocou a farinha no balcão com cuidado. Sim, eu menti sobre minha idade. Isso foi errado. Mas você também mentiu naquele anúncio que publicou. Você queria uma esposa para Henry, mas o que você realmente queria era uma serva que pudesse controlar através do casamento. Pelo menos eu fui honesta sobre precisar de trabalho. A senhora Hawkins levantou a mão e por um momento Clara pensou que a mulher poderia realmente agredi-la. Mas então uma voz da porta parou tudo. Toque nela e você se resolverá comigo. Eli estava na entrada, sua presença preenchendo a pequena loja. Clara não o ouvira entrar, não sabia há quanto tempo ele estava ouvindo. Sr. Thorne, a senhora Hawkins abaixou a mão, mas manteve a voz venenosa. Veio defender sua. Cuidado, Eli disse, sua voz mortalmente quieta. Eu tolerei muita coisa desta cidade, mas chame-a disso novamente e haverá consequências. Consequências? A senhora Hawkins riu. O que você vai fazer? Você não passa de um eremita vivendo com o tempo contado. Aquele seu rancho vai falir e então onde você estará? Onde ela estará? Eli se aproximou de Clara. Sua presença era sólida e reconfortante. Miller, some os suprimentos dela. Estamos de saída. Eu não acho. Miller começou. Eu não me importo com o que você pensa. Some os suprimentos. A rispidez na voz de Eli fez Miller se mover. Ele calculou rapidamente, pegou o dinheiro e empurrou os suprimentos pelo balcão. Eli pegou os sacos com um braço e o cotovelo de Clara com o outro, guiando-a para a porta. Mas antes de saírem, ele se virou para a senhora Hawkins. Você quer saber que tipo de mulher Clara é? Ele perguntou. Ela é do tipo que trabalha mais em um dia do que seu filho trabalhou em toda a sua vida. Ela é do tipo que não precisa de mentiras ou manipulação para ganhar a vida. E ela é do tipo que merece mais do que uma cidade cheia de hipócritas que a julgam por pecados que cometem todos os domingos sentados nos bancos da igreja. Ele abriu a porta e Clara tropeçou para a luz do sol. Seu corpo inteiro tremia de adrenalina e choque, e algo que poderia ser orgulho. Eli carregou os suprimentos para a carroça em silêncio. Quando tudo estava seguro, ele ajudou Clara a subir no assento e subiu ao lado dela. Eu disse para você não se envolver, ele disse enquanto começavam a se mover. Eu sei, sinto muito. Eu só.
Não se desculpe. Ele olhou para ela e Clara viu algo em seus olhos que não estava lá antes. Respeito, talvez, ou reconhecimento. Você se defendeu. Isso exigiu coragem. Os olhos de Clara arderam com lágrimas inesperadas. Eles me odeiam. Eles odeiam todos que não se encaixam em sua visão estreita de como a vida deveria ser. As mãos de Eli se apertaram nas rédeas. Eu lido com isso há 3 anos. Você aprende a não se importar. Você aprende? Clara perguntou. A não se importar. Eli ficou quieto por um longo momento. Não, ele admitiu finalmente. Mas você aprende a viver com isso de qualquer maneira. Eles cavalgaram em silêncio por um tempo, deixando Red Willow para trás mais uma vez. Clara se sentia exausta, esgotada como se tivesse passado por uma luta física em vez de apenas verbal. Por que você veio à loja? Ela perguntou finalmente. Você disse que eu deveria ir sozinha. Eu disse, e você foi. Eli manteve os olhos na estrada, mas eu segui de qualquer maneira. Queria ter certeza de que você estava segura. Você não confia que eu me vire sozinha. Eu não confio que eles não te machuquem. Sua mandíbula se contraiu. Há uma diferença. Clara sentiu algo mudar em seu peito. Um calor que ela não esperava, para o qual não se preparara. Este homem que mal falava, que mantinha todos à distância, a seguira até a cidade para protegê-la. Não porque ele achava que ela era fraca, mas porque ele sabia que a cidade era cruel. Obrigada, ela disse baixinho. Eli apenas assentiu, mas seus ombros relaxaram um pouco, como se ele estivesse segurando uma tensão que finalmente podia liberar. De volta ao rancho, Clara se jogou no trabalho com determinação renovada. Ela limpou todas as superfícies daquela cozinha até que brilhassem. Ela organizou a despensa, remendou cortinas rasgadas, varreu a varanda. Qualquer coisa para se manter em movimento, para provar que valia a pena o problema que Eli assumira ao contratá-la. Naquela noite, ela preparou o jantar. Jantar de verdade, não a comida de solteiro com a qual Eli vinha sobrevivendo. Frango assado com ervas, biscoitos que saíram dourados e folhados, vagem do jardim cozida com bacon. Eli olhou para o prato quando ela o colocou na frente dele. O que há de errado? Clara perguntou, de repente preocupada por ter exagerado. Nada está errado. Sua voz soava estranha. É que eu não como uma refeição assim desde que minha esposa morreu. A admissão ficou entre eles, pesada de luto e memória. Clara sentou-se à sua frente, sem saber o que dizer. Ela era uma boa cozinheira. Ela perguntou finalmente. A melhor. Eli pegou o garfo. Ela podia fazer qualquer coisa ter gosto de um banquete. Fazer esta casa parecer um lar. Clara ouviu o que ele não disse, que quando sua esposa morreu, o lar morreu com ela. Que ele estava vivendo em uma casca de casa, apenas seguindo os movimentos, sobrevivendo, mas não vivendo. Não estou tentando substituí-la. Clara disse com cuidado. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Eu sei. Eli deu uma mordida, mastigou lentamente. Mas ainda assim, é bom ter outra pessoa aqui, não comer sozinho todas as noites. Eles comeram em silêncio depois disso, mas era um tipo diferente de silêncio do que antes. Menos solitário, mais como duas pessoas compartilhando um espaço em vez de duas pessoas ocupando o mesmo vazio. Após o jantar, Clara lavou a louça enquanto Eli se sentava à mesa consertando uma rédea. O silêncio doméstico parecia quase pacífico até que uma pedra atravessou a janela da cozinha, quebrando o vidro pelo chão. Clara gritou e pulou para trás. Eli estava de pé em um instante, correndo para a janela quebrada e olhando para a escuridão. Covardes! Ele gritou na noite. Apareçam! Nenhuma resposta. Apenas o som de cavalos galopando para longe na escuridão. Eli se virou para Clara, que estava paralisada, suas mãos sangrando de pequenos cortes onde os cacos de vidro a atingiram. Deixe-me ver, ele disse pegando suas mãos gentilmente. Seu toque era cuidadoso, clínico, enquanto ele examinava os cortes. Não são profundos. Vão cicatrizar bem. Ele a levou para a mesa e pegou um pano limpo e água, limpando cada corte com mãos firmes. Clara observou seu rosto enquanto ele trabalhava. A concentração, a gentileza, a raiva mal controlada. Isso é minha culpa. Ela sussurrou. Eles fizeram isso por minha causa. Eles fizeram isso porque são valentões que se escondem no escuro e atiram pedras. Eli enfaixou suas mãos com cuidado. Isso não é sua culpa, Clara. Não os deixe fazer você acreditar que a crueldade deles é de alguma forma sua responsabilidade.
Mas Clara não conseguia se livrar da culpa, da certeza de que sua presença havia trazido violência a este lugar tranquilo. Talvez eu devesse ir embora. Voltar para o leste, encontrar outro lugar. É isso que você quer? Eli perguntou, seus olhos encontrando os dela. Não, a verdade saiu antes que ela pudesse impedi-la. Mas também não quero destruir a pouca paz que você tem. Você não destruiu nada. Suas mãos ainda seguravam as dela, quentes e sólidas. Você melhorou as coisas. Uma casa limpa, boa comida, alguém com quem conversar. Isso vale mais do que uma janela quebrada. Vale. A voz de Clara falhou. Vale a pena eles te odiarem, te perseguirem, tornarem sua vida mais difícil? Eli ficou quieto por um longo momento. Então ele disse algo que mudou tudo. Sim, porque pela primeira vez em 3 anos, eu não sinto que estou apenas esperando para morrer. Clara não conseguiu dormir naquela noite. Cada som a fazia pular, o vento contra canais, um galho arranhando o telhado, o estalar da madeira velha. Ela continuava vendo aquela pedra voando pela janela, continuava sentindo a ardência do vidro em sua pele. Por volta da meia-noite, ela desistiu e foi para a cozinha, com cuidado para evitar os cacos de vidro que Ellie havia varrido para um canto. Ela estava acendendo uma lâmpada quando ouviu passos atrás dela. Também não consegue dormir? A voz de Eli era rouca de exaustão. Clara se virou e o encontrou parado na porta, com o cabelo bagunçado, a camisa desabotoada. Eu continuo pensando que eles vão voltar. Eles não vão. Não esta noite. Ele entrou na cozinha e começou a fazer café. Covardes que atiram pedras não têm estômago para um confronto real. Você não sabe disso. Eu conheço homens como Miller, cheios de bravata e rancor, mas sem coragem real. Eli despejou água na cafeteira. Eles querem te assustar para que você vá embora. Não lhes dê o que eles querem. Clara abraçou a si mesma. O que sua esposa pensava sobre a cidade te odiar? As mãos de Eli pararam na cafeteira. Por um longo momento, Clara pensou que ele não responderia. Ela odiava, ele disse finalmente. Tentou por anos fazer as pazes com eles. Frequentava a igreja mesmo que eu não fosse. Se voluntariava para eventos da cidade. Sorria e fingia que a frieza deles não a machucava. Sua voz ficou crua. Isso a matou, de certa forma. Todo aquele esforço para ser aceita. Todo aquele esforço para pertencer a um lugar que não a queria. A gripe a matou. Clara disse suavemente. A gripe terminou o que a solidão começou. Eli se virou para ela, seus olhos escuros de dor antiga. Ela morreu se sentindo um fracasso porque não conseguiu fazer esta cidade nos amar. E eu, sua voz falhou, eu a deixei carregar esse fardo sozinha porque eu era orgulhoso demais para me importar com o que eles pensavam. Clara foi até ele sem pensar, colocando sua mão enfaixada em seu braço. Isso não foi sua culpa. Não foi. Ele olhou para a mão dela. Eu escolhi este isolamento. Eu escolhi me afastar. Ela pagou o preço por minhas escolhas. Ela escolheu você. Clara disse. Essa foi a decisão dela, a escolha dela. Os olhos de Eli encontraram os dela e algo passou entre eles. Reconhecimento de luto compartilhado, culpa compartilhada, compreensão compartilhada do que significava carregar arrependimento. Eu não vou deixar você pagar esse preço também, ele disse baixinho. Se isso piorar, se eles escalarem para além de janelas quebradas, eu quero que você vá embora. Vá para um lugar seguro e te abandonar. Clara balançou a cabeça. Não, eu não vou mais fugir. Clara, eu fugi a minha vida inteira, Eli. Fugi da pobreza, do julgamento, de todos os lugares que decidiram que eu não era boa o suficiente. Estou cansada de fugir. Ela apertou o braço dele. Deixe que me odeiem. Deixe que atirem suas pedras. Eu vou ficar. Eli estudou seu rosto, procurando por algo. Então ele assentiu lentamente. Tudo bem, mas faremos isso juntos. Chega de enfrentá-lo sozinha. Juntos, Clara concordou. O café ferveu, sibilando contra o fogão quente, e ambos pularam, o momento quebrado. Mas algo havia mudado. Alguma linha invisível havia sido cruzada. Eles tomaram café em silêncio enquanto o amanhecer entrava pela janela quebrada. Nenhum deles reconhecendo que estavam sentados mais perto do que o necessário. Que suas mãos ocasionalmente se roçavam na mesa. Que a solidão de que Eli havia falado parecia menos esmagadora com outra pessoa acordada na escuridão. Amanhã trouxe uma visita, não a multidão raivosa que Clara meio que esperava, mas uma mulher a cavalo cavalgando até a casa como se fosse dona do mundo.
Clara observou da varanda enquanto Eli saía para encontrá-la. A mulher era bonita de uma forma dura e polida. Cabelo escuro preso perfeitamente, roupas de montaria sob medida e caras. Um rosto que conhecia seu próprio poder. Eli Thorne. A mulher disse, desmontando com graça praticada. Há quanto tempo? Não o suficiente, Victoria. A voz de Eli era plana. O que você quer? Ouvi dizer que você acolheu uma vira-lata. Os olhos de Victoria encontraram Clara na varanda. Que caridoso da sua parte. O estômago de Clara se revirou. Esta mulher conhecia Eli. Conhecia-o bem o suficiente para entrar em sua propriedade sem ser convidada e falar com ele com desprezo familiar. Diga o que quer ou vá embora, Eli disse. Victoria sorriu, afiada e sabida. Estou aqui para te fazer uma oferta, uma generosa, considerando. Eu não estou vendendo o rancho. Ah, eu acho que você vai. Victoria tirou um documento dobrado de sua cela. Especialmente quando você vira o que eu trouxe. Eli pegou o papel, seu rosto empalidecendo enquanto lia. Clara observou sua mandíbula se contrair, observou suas mãos se apertarem até o papel amassar. Isso é uma mentira, ele disse, sua voz mortalmente quieta. É mesmo. O sorriso de Victoria se alargou. O banco não parece pensar assim. 3 meses de atraso nos pagamentos da hipoteca, uma dívida bastante substancial. Eu fiz esses pagamentos. Todos eles. Você pode provar? Victoria inclinou a cabeça. Porque eu tenho documentos aqui que dizem o contrário. E meu pai, que por acaso é dono do banco, está bastante preocupado em recuperar seu investimento. Clara sentiu o sangue sumir de seu rosto. O pai desta mulher era dono do banco. Esta mulher tinha poder. Poder real, do tipo que poderia destruir tudo. O que você quer? A voz de Eli tremia de raiva mal contida. Eu quero o que sempre quis, esta terra. Meu pai quer o dinheiro dele. Venda para mim por um preço justo e a dívida desaparece. Recuse e você perderá tudo na execução da hipoteca. Os olhos de Victoria deslizaram para Clara. Claro, você sempre pode pedir ajuda à sua nova companheira. Tenho certeza de que ela tem experiência em extrair dinheiro de homens desesperados. Clara desceu da varanda antes que pudesse se conter. Como ousa? Clara, não. O aviso de Eli veio tarde demais. Oh, ela fala, Victoria disse com falso deleite. Diga-me, querida, quanto ele está te pagando? Porque seja o que for, não será suficiente quando ele perder este rancho. Eu trabalho aqui, é só isso. A voz de Clara tremeu. Claro que sim. A risada de Victoria foi cruel. Assim como você trabalhou para o filho da senhora Hawkins, certo? Ah, sim, a cidade inteira sabe de você. A mulher mais velha e desesperada que mentiu sobre a idade para conseguir um marido. Como é ser o escândalo favorito de Red Willow? Saia da minha propriedade, Eli disse, movendo-se entre Clara e Victoria. Agora. Vou te dar uma semana para considerar minha oferta. Victoria montou em seu cavalo com graça fluida. Depois disso, eu entro com os papéis de execução. A escolha é sua, Eli. Venda para mim com dignidade ou perca tudo para o banco. Ela olhou para Clara uma última vez. E você talvez queira reconsiderar suas opções de emprego, querida. Um navio afundando não é lugar para mulheres desesperadas. Ela foi embora, deixando poeira e ameaças pairando no ar. Eli ficou paralisado, o documento amassado ainda em sua mão. Clara o observou. Viu a derrota se insinuando em seus ombros, o desespero que ele estava tentando esconder. Eli, ela disse suavemente, preciso verificar algo. Ele caminhou em direção à casa, movendo-se com movimentos bruscos e raivosos. Clara o seguiu para dentro, observando enquanto ele tirava uma caixa de madeira de debaixo da cama. Uma caixa cheia de papéis, recibos, documentos. Ele os espalhou pela mesa da cozinha, suas mãos tremendo enquanto ele classificava anos de registros cuidadosos. Clara o ajudou a organizar, lendo datas e valores, tentando encontrar provas dos pagamentos que Victoria alegava não existirem. Aqui. Eli ergueu um recibo. O pagamento de maio, e aqui está junho, julho, agosto. Ele continuou tirando papéis, sua voz ficando mais desesperada. Eu tenho provas. Eu tenho tudo. Então por que o banco alegaria o contrário? Clara perguntou. O rosto de Eli escureceu. Porque o pai de Victoria faria qualquer coisa por sua filha, incluindo falsificar registros. Ele pode fazer isso? Mentir assim? Ele é...
o dono do banco. Ele pode fazer o que quiser. Eli desabou em uma cadeira. Eu deveria ter previsto isso. Victoria quer esta terra desde antes de minha esposa morrer. O rancho do pai dela faz fronteira com o meu em 3 lados. Esta propriedade é a única coisa que o impede de controlar todo o vale. Clara sentou-se à sua frente. Então vamos lutar. Levamos esses recibos a um advogado. Provamos que você pagou. Com que dinheiro? E ela riu amargamente. Advogados custam dinheiro que eu não tenho. E mesmo que eu pudesse pagar um, você acha que algum advogado em Red Willow iria contra o pai de Victoria? Ele é dono de metade da cidade. Então vamos para outro lugar. Encontrar um advogado em outra cidade. Clara, a voz de Eli era gentil, mas final. Eu vou perder este rancho. É apenas uma questão de tempo. A derrota em sua voz quebrou algo em Clara. Este homem que lhe dera uma chance quando ninguém mais o faria, que a defendera contra a crueldade da cidade, que se interpusera entre ela e o veneno de Victoria. Ele estava desistindo. Não, ela disse com firmeza. Eli olhou para cima, surpreso. Não, Clara repetiu. Você não pode desistir. Não depois de tudo o que você disse ontem à noite sobre não esperar mais para morrer. Não depois de me dizer para parar de fugir. Isso é diferente. Como? Como isso é diferente de eu enfrentar a senhora Hawkins? De eu entrar naquela loja mesmo estando apavorada? Clara se inclinou para a frente. Você me disse para não deixá-los vencer. Bem, estou lhe dizendo a mesma coisa. Não deixe Victoria vencer. Ela tem todo o poder. A senhora Hawkins também tinha. Miller também. Assim como todos nesta cidade amaldiçoada. A voz de Clara se elevou. Mas isso não significa que vamos nos render e morrer. Isso não significa que vamos facilitar para eles. Eli olhou para ela, algo mudando em sua expressão. O que você está sugerindo? Eu não sei ainda, mas tem que haver algo, alguma maneira de lutar. Clara pegou a pilha de recibos. Nós temos provas. Isso tem que valer alguma coisa. Talvez. Ele não parecia convencido, mas também não estava mais discutindo. Eles passaram o resto da manhã organizando documentos, criando uma linha do tempo de pagamentos, construindo um caso, embora nenhum deles soubesse o que fariam com ele. O trabalho parecia fútil, como arrumar cadeiras no convés de um navio afundando, mas era melhor do que ficar de braços cruzados enquanto o prazo de Victoria se aproximava. Por volta do meio-dia, outro visitante chegou, desta vez o xerife. Um homem experiente de uns 50 anos com uma estrela presa no colete e a dúvida estampada no rosto. Senhor Thorne, ele disse tirando o chapéu, preciso falar com você sobre um incidente na noite passada. Alguém atirou uma pedra na minha janela, Eli disse secamente. Quebrou o vidro, cortou as mãos da senhorita Lane. Os olhos do xerife se voltaram para Clara, parada na porta com as mãos enfaixadas visíveis. Você prestou queixa? Estou prestando uma agora, com você como testemunha. O xerife se mexeu desconfortavelmente. A questão é, Sr. Thorne, que tenho ouvido preocupações dos moradores da cidade. Preocupações sobre a propriedade de sua situação de vida aqui. Clara sentiu o rosto corar de raiva e vergonha. O que você está dizendo, xerife? A voz de Eli ficou perigosa. Estou dizendo que as pessoas estão preocupadas com as aparências, com uma mulher solteira vivendo sozinha com um homem solteiro. O xerife não os encarou. Cria fofoca, cria problemas. Então você está aqui para investigar janelas quebradas ou para julgar como eu administro minha casa? Eli deu um passo à frente, porque até onde eu sei, não há lei contra contratar ajuda. Não há lei, não. Mas também não há lei que diga que eu tenho que investigar cada janela quebrada na cidade. O xerife colocou o chapéu de volta. Só pensei que você deveria saber que algumas pessoas estão dizendo que talvez você tenha provocado isso, trazendo uma mulher de reputação duvidosa, ostentando a convenção. Saia. A voz de Eli era baixa e letal. Saia da minha propriedade e não volte a menos que planeje fazer seu trabalho de verdade. O xerife saiu sem dizer mais uma palavra, mas sua mensagem era clara. A lei não os protegeria. A cidade havia decidido que eles eram culpados de algo, e a justiça não importava. Clara sentou-se pesadamente nos degraus da varanda, suas mãos tremendo. Isso está piorando? Sim, Eli sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que seus ombros se tocassem. Victoria deve ter espalhado a notícia, virar toda a cidade contra nós,
para que eu não tenha outra escolha a não ser vender. Por que ela te odeia tanto? Eli ficou quieto por um longo momento. Porque eu escolhi minha esposa em vez dela. Victoria e eu tínhamos um entendimento quando éramos mais jovens. O pai dela a aprovava, via como uma forma de combinar nossas propriedades. Mas então eu conheci Sarah e ele parou de falar. Victoria não perdoa a rejeição. Clara entendeu isso muito bem. Ela está me usando para te machucar. Ela está usando tudo o que pode. Eli se virou para olhá-la. Sinto muito, Clara. Eu te meti nessa confusão. Se eu soubesse o que estava por vir, você teria feito o quê? Me deixado morrer de fome naquela pensão? Voltado a morrer sozinho nesta casa vazia? Clara balançou a cabeça. Já passamos das desculpas. Precisamos de soluções. Como, por exemplo? Clara pensou muito, revirando possibilidades. E se dessemos a eles o que eles querem? Eli franziu a testa. Você quer que eu venda para a Vitória? Não, quero dizer, e se dessemos a eles a respeitabilidade que eles afirmam se importar? O coração de Clara bateu forte enquanto a ideia se formava. E se nos casássemos? As palavras pairaram no ar entre eles, chocantes e impossíveis e de alguma forma inevitáveis, tudo ao mesmo tempo. Eli olhou para ela. Você não pode estar falando sério. Por que não? Você precisa manter seu rancho. Eu preciso de proteção contra o julgamento da cidade. O casamento resolve os dois problemas. Casamento é, Clara, você mal me conhece. E eu... Ele parou, claramente lutando. Eu não posso te pedir para se sacrificar assim. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Clara se forçou a encontrar seus olhos. Seria um acordo de negócios, nada mais. Você consegue manter sua terra. Eu ganho legitimidade. Nós dois paramos de ser o alvo favorito da cidade. Um casamento de conveniência? Eli disse lentamente. Exatamente. As pessoas fazem isso o tempo todo por aqui. Acordos práticos que beneficiam ambas as partes. Eli se levantou e caminhou até a beira da varanda, de costas para ela. Clara observou a tensão em seus ombros, a maneira como suas mãos agarravam o corrimão. Minha esposa, ele disse finalmente, merecia mais do que um casamento de conveniência. Ela merecia amor e parceria e um homem que a colocasse em primeiro lugar. Eu falhei com ela nisso. Deixei meu orgulho, meu isolamento, minha recusa em ceder machucá-la. Eu não vou, sua voz falhou. Eu não vou fazer isso com outra mulher, nem mesmo para salvar este rancho. Clara se levantou e foi ficar ao lado dele. Eu não sou sua esposa. Não estou pedindo amor. Estou pedindo sobrevivência. Isso não é suficiente. É mais do que eu tinha há uma semana. Clara colocou a mão no braço dele. Eli, me escute. Eu não preciso de romance. Eu não preciso de paixão. Eu preciso de segurança e trabalho e um lugar onde eu não seja constantemente julgada por ter 28 anos e ser solteira. Você pode me dar isso. Em troca, eu posso te ajudar a manter este rancho. É prático. É honesto. É. É errado. Eli disse, mas sua voz carecia de convicção. Por quê? Porque não é um casamento por amor. Clara riu sem humor. Olhe ao redor. Metade dos casamentos por aqui são arranjos práticos. Viúvos precisando de ajuda com os filhos. Mulheres precisando de proteção e provisão. Essa é a realidade. Eli se virou para encará-la completamente. E quanto a você? Você não quer mais do que apenas sobrevivência? Você não quer alguém que realmente se importe com você? A pergunta ela atingiu mais forte do que Clara esperava. Ela pensou na resposta. Realmente pensou sobre isso antes de falar. Eu queria isso uma vez, ela disse baixinho, quando era mais jovem, quando pensava que o mundo funcionava de maneira diferente. Mas aprendi que querer e ter são duas coisas diferentes. Eu me contento com respeito e negociação honesta. Isso é mais do que a maioria das pessoas consegue. Eli examinou seu rosto, e Clara o deixou olhar, o deixou ver a verdade de suas palavras. Uma semana, ele disse finalmente. Victoria me deu uma semana. Se eu for fazer isso, tem que ser feito direito, legal, vinculativo, sem espaço para ela alegar fraude ou coação. Então, você está concordando? Estou considerando. Os olhos de Eli estavam sérios. Mas se fizermos isso, Clara, faremos corretamente. Não quero que as pessoas digam que eu te forcei ou te enganei. E eu não vou. Ele fez uma pausa. Eu não vou esperar nada de você além do que combinarmos de antemão. Clara assentiu, entendendo o que ele não estava dizendo.
Quartos separados, uma parceria de negócios, nada mais, a menos que ambos decidam o contrário. Sim, alívio cruzou seu rosto. E se você quiser ir embora se encontrar algo melhor, eu não vou te prender a isso. O mesmo vale para você. Eles ficaram ali na varanda, duas pessoas danificadas fazendo um acordo desesperado, e Clara sentiu algo mudar dentro dela. Não, amor. Era muito cedo para isso, muito complicado, mas algo como esperança, como a possibilidade de que talvez, apenas talvez, a sobrevivência pudesse levar a algo mais. Há apenas um problema, ele disse. O quê? Precisamos de um ministro disposto a nos casar, e não acho que o pastor Williams estará ansioso para ajudar depois que a senhora Hawkins chegar até ele. A esperança de Clara diminuiu. Ele estava certo. Ninguém em Red Willow os casaria voluntariamente. Então encontramos outra pessoa, ela disse com mais confiança do que sentia. Tem que haver um ministro em outra cidade, alguém que não nos conheça ou se importe com os esquemas de Victoria. A cidade mais próxima fica a 2 dias de viagem. Então viajamos por 2 dias. Eli sorriu, um sorriso real que suavizou todo o seu rosto. Você é teimosa, sabia? Foi o que me disseram. Clara sorriu de volta. Isso é um sim para este casamento? Para lutar de volta? Eli pegou sua mão enfaixada na dele, cuidadoso com os cortes. Sim. Que Deus nos ajude, mas sim. Eles ficaram ali enquanto o sol subia mais alto, duas pessoas prestes a unir suas vidas por todas as razões erradas, esperando que de alguma forma pudesse dar certo. Eles partiram antes do amanhecer, a carroça carregada com provisões para uma viagem de 2 dias. Clara usava seu melhor vestido, o mesmo com que chegara, agora limpo e remendado. Eli havia se barbeado e vestido roupas que não cheiravam a cavalos e feno. Pareciam pessoas indo a um encontro, não duas almas desesperadas fugindo do julgamento. Você tem certeza disso? Eli perguntou enquanto saíam da propriedade. Clara apertou o chale contra o frio da manhã. Você está tendo dúvidas? Todas elas. Ele olhou para ela. Mas ainda estou indo. A estrada se estendia vazia diante deles. Clara tentou não pensar no que estavam fazendo, tentou não contar as maneiras como isso poderia dar errado. Casamento com um homem que ela mal conhecia. Casamento por sobrevivência, não por amor. Casamento que aprenderia a este rancho, a esta cidade, a esta vida. Mas que outra vida ela tinha? Conte-me sobre sua esposa, ela disse após 1 hora de silêncio. Qual era o nome dela? As mãos de Eli se apertaram nas rédeas. Sarah. Sarah Thorne. Como ela era? Por que você quer saber? Porque estou prestes a tomar o lugar dela. Clara disse sem rodeios. Mesmo que seja apenas no papel. Eu deveria saber quem ela era. Eli ficou quieto por tanto tempo que Clara pensou que ele não responderia. Então ele começou a falar, sua voz baixa e rouca. Ela era gentil, gentil demais para este mundo. Ela acreditava que as pessoas eram basicamente boas, que se você as tratasse com respeito e compaixão, elas retribuiriam. Ele riu amargamente. Red Willow provou que ela estava errada todos os dias, e ela continuou tentando mesmo assim. Ela parece forte. Ela era. Mais forte do que eu em aspectos que importavam. A mandíbula de Eli se moveu. Quando ela ficou doente, ela me fez prometer algo. Me fez jurar que eu não deixaria o luto me transformar em um eremita, que eu continuaria vivendo, mantendo o rancho, continuando a tentar. Você manteve essa promessa? Não até você aparecer. Ele olhou para ela, então realmente olhou para ela. Você me lembra dela às vezes, não na aparência, mas na teimosia, na recusa em desistir mesmo quando desistir faz sentido. Clara não sabia o que dizer a isso, então não disse nada. Eles cavalgaram em silêncio novamente, mas parecia diferente agora. Menos como 2 estranhos e mais como 2 pessoas compartilhando um peso pesado demais para uma pessoa só. Eles chegaram a Pine Ridge no final da tarde, uma cidade 2 vezes maior que Red Willow, mas ainda pequena o suficiente para que estranhos chamassem a atenção. Eli parou a carroça em frente a uma igreja, um prédio de madeira branca com uma cruz torta no topo. Espere aqui, ele disse descendo. Clara o observou se aproximar da igreja, o observou bater na porta e falar com quem atendeu. Seus ombros estavam tensos, sua postura defensiva. Então ele estava voltando, seu rosto sombrio. Não, Clara perguntou.
A esposa do ministro atendeu, olhou para mim e disse que o marido dela não realiza casamentos para ninguém sem uma carta de recomendação do pastor de sua cidade natal. Eli subiu de volta na carroça, e como o pastor Williams preferiria morrer a me recomendar, tem que haver outra igreja, outro ministro. Há um padre católico no outro lado da cidade, mas a menos que você seja católica, eu serei o que for preciso para nos casarmos. Clara disse com firmeza. O padre era um homem velho com olhos gentis e um forte sotaque irlandês. Ele ouviu o pedido deles, os estudou cuidadosamente, depois balançou a cabeça. Não posso casar aqueles que estão fora da fé, ele disse gentilmente. Não seria reconhecido pela igreja. Mas seria legal? Clara insistiu. Seria válido em um tribunal? O padre franziu a testa. Legalmente, talvez, mas espiritualmente, nós só precisamos do legal. Eli interrompeu. Por favor, padre, estamos desesperados. O padre olhou entre eles, claramente dividido. Por que a urgência? Por que não esperar? Se converter adequadamente, fazer isso direito? Clara tomou uma decisão. Porque estou grávida. A mentira saiu suave e convincente. A cabeça de Eli se virou para ela, o choque estampado em seu rosto, mas Clara manteve os olhos no padre. Nós queríamos esperar, ela continuou, sua voz quebrando o suficiente. Nós queríamos fazer isso direito. Mas agora não há tempo e minha reputação já está arruinada. Por favor, eu só quero que meu filho tenha um nome legítimo. A expressão do padre suavizou. Minha filha, se você está com criança, então certamente a igreja. A igreja não me ajudou quando eu estava morrendo de fome. Clara disse, deixando a emoção real colorir suas palavras. A igreja não me ajudou quando fui expulsa e estava sozinha. Este homem ajudou. Ele me deu trabalho, segurança e bondade. E agora estou pedindo a você, como um homem de Deus, que nos ajude a fazer a coisa certa. O padre ficou em silêncio por um longo momento. Então ele suspirou profundamente. Não posso realizar um casamento católico, mas posso assinar um certificado civil se vocês o trouxerem para mim. E posso oferecer minha bênção, pelo que vale. Ele olhou para Eli. Há um juiz de paz a 2 ruas daqui, Sr. Henderson. Ele casa qualquer um por $5 e não faz perguntas. Eli encontrou sua voz. Obrigado, padre. De verdade. Eles deixaram a igreja e no momento em que estavam fora do alcance da audição, Eli agarrou o braço de Clara. Grávida, ele sibilou. O que você estava pensando? Eu estava pensando que ele não nos ajudaria de outra forma. Clara se soltou. Você prefere voltar para o rancho e esperar que Victoria tome tudo? Você mentiu para um padre. Eu já menti sobre coisas piores. Clara começou a caminhar em direção aonde o juiz de paz supostamente morava. E funcionou, não é? Agora sabemos para onde ir. Eli a alcançou, sua expressão dividida entre admiração e horror. Você vai nos levar ambos para o inferno. Já estamos condenados segundo Red Willow. Podemos muito bem oficializar. O juiz Henderson era um homem gordo com um hálito de uísque e manchas de tinta nos dedos. Ele ouviu o pedido deles, perguntou seus nomes e estendeu a mão para o pagamento antes mesmo de terminarem de explicar. $5, ele disse, apenas em dinheiro, sem crédito. Eli contou o dinheiro. Henderson o embolsou e tirou um certificado pré-impresso. Nomes? Ele perguntou com a caneta em punho. Eli Thorne. Clara Lane. Henderson escreveu lentamente, sua caligrafia mal legível. Idades, 41, Eli disse. E 28. Clara esperou que Henderson reagisse à sua idade, fizesse algum comentário ou julgamento. Mas ele apenas continuou escrevendo, indiferente a tudo, exceto a ser pago. Casamentos anteriores? Falecida. Eli disse baixinho. Nenhum, Clara acrescentou. Testemunhas? Henderson olhou para cima. Eles o encararam sem expressão. Vocês precisam de 2 testemunhas para ser legal. Henderson disse impacientemente. Vocês têm alguém? O coração de Clara afundou. Eles tinham vindo tão longe, chegado tão perto, e não tinham testemunhas. Eu serei testemunha. A voz veio da porta. Uma mulher estava lá, simples e de meia idade, com farinha em seu avental. Meu marido também, se precisarem. Martha, Henderson disse com irritação óbvia, isso não é da sua conta. Você está os casando na minha sala, Homer. Isso torna da minha conta. Martha sorriu para Clara. Eu ouvi você falando com o padre O'Brien. Ouvi o que você disse sobre ser expulsa. Eu sei como é isso. Seu marido apareceu atrás dela, um homem magro com olhos gentis.
Nós seremos testemunhas, sem custo. Henderson resmungou, mas não discutiu. Ele os posicionou em volta de uma pequena mesa, fez Eli e Clara ficarem de frente um para o outro e começou a ler de um cartão em um tom monótono e entediado. Você, Eli Thorne, aceita esta mulher. Espere. Clara interrompeu. Suas mãos tremiam. Eu preciso, podemos ter um momento? Henderson suspirou pesadamente. A cerimônia já começou. Só um momento, por favor. Marta pegou o braço do marido. Vamos sair, dar-lhes privacidade. Quando o quarto ficou vazio, exceto pelo juiz impaciente, Clara se virou para Eli. Eu preciso que você entenda algo antes de fazermos isso. Este casamento, este arranjo, eu não vou ser como sua esposa. Eu não vou tentar fazer todo mundo nos amar. Eu não vou me matar tentando me encaixar. Eu sei, Eli disse baixinho. E eu não serei uma esposa perfeita. Sou teimosa e difícil, e já menti para você mais de uma vez. Clara. Eli pegou suas mãos trêmulas nas dele. Eu não estou procurando por perfeição. Estou procurando por honestidade. Você pode me dar isso? Clara pensou em todas as mentiras que contou, sua idade, a gravidez, provavelmente uma dúzia de outros pequenos enganos que ela justificou como sobrevivência. Ela poderia ser honesta agora, com este homem que lhe mostrou mais bondade do que ela merecia? Eu posso tentar, ela disse finalmente. Não posso prometer que sempre terei sucesso, mas posso tentar. É tudo o que estou pedindo. Ele apertou suas mãos. Pronta? Não, nem de perto. Mas Clara assentiu mesmo assim. Henderson chamou as testemunhas de volta e apressou a cerimônia como se estivesse lendo uma lista de compras. Os votos eram padrão, impessoais. Nada como as promessas românticas que Clara uma vez imaginara quando era jovem. Eu agora os declaro marido e mulher. Henderson entoou. Podem se beijar se quiserem. Não me importo de qualquer maneira. Eli olhou para Clara, uma pergunta em seus olhos. Ela assentiu levemente, dando permissão. Ele se inclinou e pressionou seus lábios nos dela, breve, casto, mais como selar um contrato do que celebrar um casamento. Mas Clara sentiu algo mesmo assim, uma agitação em seu peito, um calor que não tinha nada a ver com paixão e tudo a ver com escolher alguém que a escolheu de volta. Henderson empurrou o certificado para eles. Assinem aqui e aqui. Testemunhas aqui. Todos assinaram. Marta abraçou Clara sem aviso, sussurrando. Boa sorte, querida. Você é mais corajosa do que pensa. Então estava feito. Clara Lane era agora Clara Thorne, casada, vinculada, protegida por lei, se não por amor. Eles passaram a noite na única pensão de Pine Ridge, em quartos separados, apesar da sobrancelha erguida do proprietário. Eli pagou por ambos sem comentar. Clara ficou acordada em sua cama estreita, girando a aliança de casamento em seu dedo. Eli a comprara de uma loja de penhores a caminho do escritório de Henderson. Uma aliança de ouro simples que se encaixava surpreendentemente bem. Parecia pesada e estranha, um lembrete físico da escolha que ela fizera. Uma batida em sua porta veio por volta da meia-noite. Clara. A voz de Eli estava abafada. Você está acordada? Ela abriu a porta e o encontrou no corredor, ainda totalmente vestido. O que há de errado? Ela perguntou. Nada. Tudo. Eu não sei. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu queria ter certeza de que você está bem, que não se arrepende disso. Clara estudou seu rosto. Viu a preocupação genuína ali. A preocupação de que ele de alguma forma a falhara ao concordar com este casamento. Eu não me arrependo, ela disse honestamente. E você? Pergunte-me novamente quando Victoria descobrir. Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. Estamos voltando para uma guerra, Clara. Você sabe disso, certo? Isso não resolve tudo. Pode piorar as coisas antes de melhorarem. Eu sei. Clara se apoiou no batente da porta. Mas pelo menos não estamos mais lutando sozinhos. Algo mudou na expressão de Eli. Alívio, talvez, ou gratidão. Durma um pouco. Partimos ao amanhecer. Eli. Clara chamou enquanto ele se virava para ir. Obrigada por ter feito isso, por me dar uma chance. Você me deu uma primeiro, ele disse baixinho. Agora estamos quites. A viagem de volta ao rancho demorou mais do que a de ida. A carroça batia em cada buraco e solavanco. Os músculos de Clara doíam de ficar sentada por tanto tempo e a preocupação roía suas entranhas sobre o que encontrariam quando chegassem em casa. Eles chegaram no final da tarde
e encontraram a casa intacta, sem janelas quebradas, sem multidão raivosa. Apenas um vazio silencioso. Isso não é um bom sinal, Eli disse, ajudando Clara a descer da carroça. Por que não? Porque Victoria já teria ouvido falar, e o silêncio dela é mais perigoso do que ameaças. Eles mal haviam terminado de descarregar quando um cavaleiro apareceu. Não Victoria, mas Henry Hawkins, parecendo desconfortável e envergonhado. Sr. Thorne, Henry chamou sem desmontar. Preciso falar com você. Eli se moveu protetoramente na frente de Clara. Diga o que veio dizer. Os olhos de Henry se voltaram para Clara, depois se desviaram, a vergonha colorindo seu rosto. Minha mãe me mandou. Ela quer que você saiba que a presença da senhorita Lane aqui está causando problemas. Ela está exigindo uma reunião na cidade para discutir o que deve ser feito a respeito. Diga à sua mãe que a senhorita Lane agora é a senhora Thorne. Eli disse friamente. Nós nos casamos ontem em Pine Ridge, legalmente e devidamente. Então, qualquer problema que ela tenha, ela pode resolver com minha esposa. A boca de Henry se abriu. Você se casou com ela? Isso é um problema? Eu sei. Eu só. Henry parecia genuinamente angustiado. Ela vai dizer que é fraude, que você fez isso para provocá-la, para fazê-la parecer tola. Eu fiz isso porque Clara e eu decidimos que nos damos bem. A voz de Eli era dura. O que sua mãe pensa não é da minha conta. Agora saia da minha propriedade antes que eu te obrigue. Henry fugiu e Clara o observou ir com sentimentos mistos. Ele parecia quase arrependido, quase humano, mas não humano o suficiente para enfrentar sua mãe. Isso foi mais fácil do que eu esperava, Clara disse. Essa foi a parte fácil. Eli olhou para a cidade. Agora vem a parte difícil. A parte difícil chegou na manhã seguinte na forma de Victoria, flanqueada por seu pai e pelo xerife Palmer. Eles cavalgaram até a casa como uma delegação de guerra. Eli Thorne, o pai de Victoria gritou. Ele era um homem mais velho, de cabelos prateados e olhos duros. Precisamos discutir suas atividades recentes. Eli saiu para a varanda, Clara ao seu lado. Sr. Harrison, o que posso fazer por você? O olhar de Harrison varreu Clara com desprezo aberto. Você pode começar explicando esta farsa de casamento sobre a qual tenho ouvido falar. Não é uma farsa. É legal e vinculativo. Eli tirou o certificado de casamento, agora dobrado e gasto de ser carregado em seu bolso. Assinado pelo juiz Henderson, testemunhado, registrado. Minha esposa e eu somos legalmente casados. Sua esposa? Victoria cuspiu a palavra como veneno. Você quer dizer esta mulher que você conhece há o quê? Uma semana. Esta mentirosa que tentou enganar meu noivo. Eu nunca fui seu noivo. A voz de Henry veio de trás deles. Clara se virou e o viu desmontar de seu cavalo, seu rosto determinado como ela nunca vira antes. E você não pode chamá-la de mentirosa quando sabe muito bem por que eu não me casei com ela. Não teve nada a ver com a idade dela. O rosto de Victoria ficou branco. Henry, cale a boca. Não. Henry passou por sua ex-quase noiva para ficar perto de Clara e Eli. Estou cansado de fingir, cansado de deixar minha mãe e você e todo mundo decidir minha vida. Ele olhou para sua mãe, que estava rígida em seu cavalo. Eu não queria me casar com Clara. Eu não quero me casar com ninguém. Nunca quis. E em vez de ser honesto sobre isso, eu deixei você humilhá-la publicamente para cobrir minha própria covardia. A senhora Hawkins fez um som estrangulado. Henry, você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Henry se virou para Clara. Sinto muito pelo que aconteceu na estação, por deixá-los te tratar daquela maneira. Você não merecia. A garganta de Clara se apertou. Obrigada. Isso é comovente. Harrison interrompeu, sua voz escorrendo sarcasmo. Mas isso não muda os fatos. Thorne deve dinheiro. Thorne não pode pagar. Thorne precisa vender. Eu posso pagar. Eli ergueu os recibos. Eu tenho prova de cada pagamento que fiz nos últimos 3 anos. Recibos podem ser falsificados, assim como registros bancários. Clara disse, sua voz soando clara. Especialmente quando o dono do banco quer algo com muita vontade. Os olhos de Harrison se estreitaram perigosamente. Cuidado com o que você está me acusando, garota. Eu não sou uma garota. Sou a senhora Thorne. E não estou acusando. Estou afirmando fatos. Clara se moveu para ficar ao lado de Eli. Você quer esta terra.
Sua filha quer vingança. Vocês dois estão dispostos a mentir e trapacear para conseguir o que querem. Mas não vamos desistir sem lutar. Uma luta, Victoria riu. Que luta você pode dar? Você não tem dinheiro, nem influência, nem aliados. Você não é nada. Nós temos um ao outro. Eli disse baixinho. E nós temos a verdade. Isso é mais do que você tem. A expressão de Harrison ficou feia. Xerife, quero que esses dois sejam investigados por fraude. Falso casamento, possível roubo de fundos do banco. Com que evidência? Henry interrompeu novamente. Todos se viraram para olhá-lo. Você não pode simplesmente acusar pessoas sem provas. E eu estava lá quando o Sr. Thorne apresentou seus recibos de pagamento. Eles pareciam legítimos para mim. Você, Harrison gaguejou. Você não está qualificado para. Minha família faz negócios com seu banco. Henry disse. Há 20 anos. E se eu disser à minha mãe que você está falsificando registros para roubar propriedades, ela retirará cada centavo que temos. E então ela dirá a todas as outras famílias em Red Willow para fazerem o mesmo. A ameaça pairou no ar, chocante e poderosa. Victoria olhou para Henry como se nunca o tivesse visto antes. Você não ousaria, ela sussurrou. Tente-me. A voz de Henry era firme. Fui um covarde a vida inteira. Talvez seja hora de parar. O rosto de Harrison passou por várias cores antes de se fixar em um vermelho de raiva. Isso não acabou, Thorne. Nem de longe. Eles foram embora, Victoria lançando um último olhar venenoso para Clara. No momento em que se foram, Henry se apoiou no corrimão da varanda. Acho que vou vomitar, ele murmurou. Por que você fez isso? Clara perguntou. Nos defendeu. Henry olhou para ela com algo como admiração em seus olhos. Porque ver você lutar me deu coragem para fazer o mesmo. E por quê? Ele engoliu em seco. Porque você está certa. Você não merecia o que aconteceu. Nada disso. Ela lhe estendeu a mão. Obrigado, Henry. Henry a apertou, depois subiu de volta em seu cavalo. Eu deveria ir. Minha mãe terá perguntas. Muitas perguntas. Enquanto ele se afastava, Clara se virou para Eli. Isso realmente aconteceu? Acho que sim. Eli a puxou para perto, seu braço em volta de seus ombros. Acho que acabamos de encontrar um aliado. E acho que Victoria Harrison acabou de descobrir que não é tão poderosa quanto pensava. Clara se apoiou em seu calor, permitindo-se sentir a pequena vitória. Mas mesmo assim, ela sabia que isso não havia acabado. Victoria se reagruparia. Harrison encontraria outro ângulo. A cidade continuaria julgando. Mas pela primeira vez desde que chegou a Red Willow, Clara sentiu que talvez, apenas talvez, ela e Eli pudessem vencer. A vitória durou exatamente 3 dias. Na quarta manhã, Clara acordou com um cheiro de fumaça. Ela correu para fora de camisola e encontrou Eli já no celeiro, apagando chamas que lambiam o armazenamento de feno. Juntos eles lutaram contra o fogo até que suas mãos estivessem empoladas e seus rostos manchados de cinzas, conseguindo salvar a estrutura, mas perdendo metade de sua ração de inverno. Isso foi deliberado, Eli disse, examinando o padrão da queimadura. Alguém ateou o fogo. O estômago de Clara revirou. Victoria. Ou alguém que ela apagou. Eli chutou a madeira carbonizada. Ela não vai parar, Clara. Não até que nós tenhamos ido embora ou ela tenha. Eles relataram ao xerife, que tomou notas com relutância óbvia e prometeu investigar com ainda menos convicção. Nenhuma testemunha apareceu. Nenhuma evidência foi encontrada. A cidade simplesmente encolheu os ombros e sussurrou que talvez os Thorns tivessem sido descuidados. Talvez eles tivessem provocado isso. 2 dias depois, o poço deles foi envenenado, algo morto jogado fundo o suficiente para que a água ficasse suja e imprópria para beber. Eli teve que cavalgar 5 milhas para trazer água limpa, enquanto Clara fervia tudo 2 vezes e rezava para que não ficassem doentes. Nós poderíamos ir embora, ela disse naquela noite, enquanto estavam sentados exaustos à mesa da cozinha. Começar de novo em outro lugar, onde não nos conheçam. E deixá-la vencer? A mandíbula de Eli estava dura. Deixá-la pegar tudo o que minha esposa e eu construímos aqui? Sua esposa está morta, Eli. As palavras saíram mais duras do que Clara pretendia. E nós também podemos estar, se isso continuar. Eli se encolheu. Você quer fugir? Eu quero que nós sobrevivamos. A voz de Clara falhou.
Eu quero parar de lutar todos os dias apenas para existir. Isso é tão errado. Não. Eli estendeu a mão pela mesa, pegando a dela. Não é errado. É inteligente, mas eu. Ele parou lutando. Eu não posso deixá-la aqui. Sarah está enterrada nesta terra. Se eu vender para a Victoria, é como dizer que nada disso importou. Como se o sofrimento e a morte de Sarah não significassem nada. Clara entendeu então. Não era sobre o rancho. Era sobre luto, sobre culpa, sobre um homem que não conseguia se perdoar por sobreviver quando sua esposa não o fez. Sarah não gostaria que você morresse por sua memória. Clara disse gentilmente. Como você saberia o que ela queria? Porque eu sei como é estar desesperada e sozinha, e tentando tanto agradar pessoas que nunca te aceitarão. Clara apertou sua mão. E eu sei que esse tipo de mulher não gostaria que seu marido sacrificasse sua vida ou a vida de sua nova esposa por orgulho. Eli puxou a mão. Isso não é orgulho. Então o que é? Ele se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro. É tudo o que me resta dela. Esta casa, esta terra, a vida que deveríamos construir juntos. Se eu desistir, não tenho nada. Você me tem? Clara disse baixinho. Eli parou de andar, olhou para ela. O quê? Você me tem. Clara se levantou de frente para ele. Eu sei que isso começou como um acordo de negócios. Eu sei que nos casamos por razões práticas. Mas em algum lugar ao longo do caminho eu comecei a me importar com você, Eli Thorne. E espero, que você começou a se importar comigo também. O silêncio se estendeu entre eles, pesado de verdade não dita. Eu me importo com você. Eli disse finalmente, sua voz crua. Mais do que eu pensava ser possível. Mais do que eu tenho direito depois de tão pouco tempo. Mas é por isso que não posso te pedir para continuar lutando essa luta. Você merece mais do que medo e perigo constantes. Eu mereço escolher por mim mesma. Clara foi até ele. E eu escolho ficar. Não por causa do rancho ou porque não tenho para onde ir, mas porque eu escolho você. Os olhos de Eli examinaram seu rosto. Clara! A porta se abriu com um estrondo. Henry Hawkins estava lá, ofegante, seu rosto pálido. Eles estão vindo. Ele ofegou. Victoria, minha mãe, metade da cidade. Eles estão vindo agora com o xerife e algum documento legal. Vocês precisam ir embora. Agora. Que tipo de documento? Eli exigiu. Eu não sei. Só ouvi minha mãe falando sobre finalmente se livrar de vocês dois. Henry parecia apavorado. Por favor, apenas fujam. Eu tentarei atrasá-los, mas... Não. A voz de Eli era de aço. Chega de fugir. Se eles querem este rancho, terão que tirá-lo de minhas mãos frias e mortas. Clara agarrou seu braço. Não seja estúpido. Não podemos lutar contra a cidade inteira. Então eu morrerei tentando. Eli se soltou, indo em direção ao rifle acima da lareira. Pare! Clara se interpôs entre ele e a arma. Apenas pare. Pense por um segundo. Se você atirar em alguém, qualquer um, eles vencem. Você vai para a cadeia, eu te perco, e Victoria fica com o rancho de qualquer maneira. É isso que você quer? As mãos de Eli tremiam. Eu não sei mais o que fazer. Nós os enfrentamos juntos, Clara disse. Sem armas, sem violência, apenas a verdade e a lei, e qualquer resquício de decência que esta cidade ainda possa ter. Cascos de cavalo soaram do lado de fora, muitos deles se aproximando. Henry recuou em direção à porta. Sinto muito. Tentei avisá-los antes, mas... Vá, ele disse, não os deixe te ver aqui. Você já fez o suficiente. Henry fugiu assim que os cavaleiros chegaram. Victoria os liderava, seu rosto triunfante. Atrás dela vinham a senhora Hawkins, Miller, o xerife Palmer e pelo menos uma dúzia de outros moradores da cidade. Harrison vinha na retaguarda, segurando um documento enrolado como uma arma. Eli Thorne, o xerife gritou. Eu tenho um mandado de prisão aqui para você. O sangue de Clara gelou. Sob que acusação? Fraude bancária, fraude matrimonial e roubo. O xerife parecia desconfortável, mas determinado. O Sr. Harrison apresentou evidências de que você falsificou recibos de pagamento e celebrou um casamento falso para evitar a cobrança de dívidas. Isso é mentira, Eli disse, cada palavra. Então você terá sua chance de provar isso no tribunal. O xerife desmontou. Enquanto isso, estou te levando preso. E quanto a mim? Clara deu um passo à frente. Você vai me prender também?
Você é apenas uma vítima dos esquemas dele, senhora. A voz de Victoria era falsamente simpática. Ninguém te culpa por ter sido enganada por um homem desesperado. Eu não sou uma vítima. Sou a esposa dele. E se você o prender, me prenda também. O xerife hesitou. Senhora, eu não acho. Ela está certa. Uma nova voz gritou. Todos se viraram para ver o padre O'Brien chegando a cavalo, seu colarinho de padre brilhando à luz do sol. Se você está prendendo o Sr. Thorne por fraude em seu casamento, então a Sra. Thorne é igualmente cúmplice. Você não pode ter os dois. O que você está fazendo aqui, padre? A compostura de Victoria rachou um pouco. Estou aqui porque o jovem Henry Hawkins veio a mim em confissão, profundamente perturbado com o que ouviu. O padre desmontou lentamente. E embora eu não possa quebrar o selo da confissão, posso dizer que testemunhei algo em minha igreja que tem relação direta com este assunto. Harrison deu um passo à frente. Sua bobagem católica não tem relevância aqui, velho. Talvez não, mas a lei tem. O padre O'Brien tirou um papel de seu casaco. Esta é uma declaração juramentada afirmando que eu pessoalmente testemunhei Clara Lane, agora Clara Thorne, visitar minha igreja em busca de casamento, e que ela alegou estar grávida. Se essa alegação era verdadeira ou falsa, não vem ao caso. O ponto é que ela buscou o casamento de boa fé, com testemunhas, e obteve certificação legal do juiz Henderson. Um juiz de paz que ela provavelmente subornou. Victoria cuspiu. Sério? Outra voz se juntou a eles. Martha Henderson se adiantou da multidão, seu marido ao seu lado. Porque nós também testemunhamos esse casamento e não recebemos um centavo. Fizemos isso porque acreditávamos que eles eram sinceros. Essas pessoas são uns ninguéms, Harrison zombou. A palavra deles não significa nada. Então talvez a minha signifique. O orador era um homem idoso que Clara nunca vira antes, bem vestido e com um ar de autoridade. Sou o juiz Morrison do Tribunal Territorial e venho analisando este caso desde que o Sr. Henry Hawkins o trouxe à minha atenção há 2 dias. O rosto de Victoria ficou branco. Henry fez o quê? Seu ex-noivo, senhorita Harrison, veio a mim com preocupações sobre impropriedades na contabilidade do banco. O juiz tirou uma pasta, examinei os documentos originais do empréstimo, os recibos de pagamento que o Sr. Thorne forneceu e os registros internos do banco, e encontrei discrepâncias significativas. Harrison deu um passo à frente, sua confiança vacilando. Isso é impossível. Meus registros são perfeitos. Seus registros não mostram pagamentos recebidos por 3 meses. Os recibos do Sr. Thorne mostram pagamentos feitos e aceitos durante esse período exato, com assinaturas de seu funcionário do banco, um Sr. Jameson, acredito. O juiz olhou para Harrison friamente. Você gostaria de explicar como ambos podem ser verdadeiros? O funcionário cometeu erros. O funcionário está preparado para testemunhar que você o ordenou a falsificar os registros. A voz do juiz era dura. E que você lhe prometeu uma parte da propriedade assim que fosse executada. A multidão explodiu em sussurros. O rosto de Harrison passou de branco para vermelho e para roxo. Além disso, o juiz continuou. Examinei o certificado de casamento. É legal e vinculativo. Nenhuma fraude foi cometida. E a menos que você tenha evidências reais além de seus próprios registros bancários adulterados, xerife, sugiro que guarde essas algemas. O xerife olhou para Harrison, que não conseguiu encará-lo. Olhou para o juiz, que o encarou com desaprovação óbvia. Então ele abaixou as algemas. Acredito que houve um mal-entendido. O xerife murmurou. Acredito que houve um crime. O juiz corrigiu. A questão é se o Sr. Harrison quer enfrentar acusações de fraude e tentativa de roubo, ou se prefere retirar silenciosamente sua reivindicação sobre esta propriedade e desaparecer antes que eu traga os marechais federais. A boca de Harrison se moveu sem som. Victoria agarrou seu braço. Pai, faça alguma coisa. Não há nada a fazer, Victoria. Nós perdemos. A voz de Harrison estava derrotada. Acabou. Não, Victoria se virou para Clara. A culpa é sua, toda sua. Você veio aqui e arruinou tudo. Eu vim aqui desesperada e sozinha. Clara disse claramente, sua voz ecoando pela multidão reunida. Eu cometi erros. Menti sobre minha idade porque estava apavorada de morrer de fome. Mas nunca tentei roubar nada de ninguém. Eu só queria uma chance de trabalhar, de sobreviver, de talvez encontrar algo como paz.
Ela se virou para encarar toda a cidade. Essas pessoas que a julgaram, a ameaçaram, tentaram destruí-la. Vocês todos decidiram que eu não valia nada no momento em que a senhora Hawkins disse. Vocês decidiram que eu era imoral porque morava no rancho de Eli. Vocês decidiram que meu casamento era uma fraude porque não se encaixava na sua visão estreita de como as coisas deveriam ser. Sua voz tremeu, mas permaneceu forte. Mas vocês estavam errados sobre mim, sobre Eli, sobre o que construímos aqui. Ela está certa, a senhora Hawkins disse de repente. Todos olharam para ela. Deus me ajude, mas ela está certa. Eu usei o desespero daquela garota para humilhá-la publicamente, para salvar meu próprio orgulho, para encobrir os segredos do meu filho. E em vez de me parar, todos vocês se juntaram. Deveríamos ter vergonha. Mãe, Victoria começou. Chega, Victoria. Chega. A senhora Hawkins olhou para Clara com algo como respeito. Sinto muito, senhora Thorne, pelo que fiz na estação, por virar esta cidade contra você. Você merecia mais. A garganta de Clara se apertou. Obrigada. A multidão começou a se dispersar, alguns envergonhados, alguns com raiva, alguns apenas confusos. Harrison e Victoria partiram sem dizer mais uma palavra, seu esquema destruído. O xerife murmurou um pedido de desculpas e foi embora. Logo, apenas o juiz, o padre O'Brien, os Hendersons e Henry permaneceram. Eu deveria explicar, Henry disse, parecendo envergonhado. Depois que enfrentei Victoria, não consegui parar de pensar no que você disse sobre lutar. Então, fui ao banco e talvez tenha invadido o escritório do pai dela e encontrado os registros falsificados. Isso foi incrivelmente estúpido, Eli disse. E incrivelmente corajoso, Clara acrescentou. Obrigada, Henry. Henry abaixou a cabeça. Eu devia isso a vocês, a ambos. Ele olhou para o juiz. E o juiz Morrison é meu tio por parte de pai, então isso ajudou. O juiz sorriu levemente. O sangue é mais grosso que a água, e a corrupção me ofende, independentemente de quem a comete. Ele tirou o chapéu para Eli e Clara. Seu rancho é de vocês, senhor e senhora Thorne, livre e desembaraçado. Harrison não os incomodará novamente. Depois que todos foram embora, Eli e Clara ficaram sozinhos no pátio, o sol da tarde lançando longas sombras sobre a terra que finalmente era verdadeiramente deles. Nós conseguimos, Clara sussurrou. Nós realmente conseguimos. Você conseguiu. Eli se virou para ela. Se você não tivesse se levantado naquela loja, se não tivesse sido corajosa o suficiente para lutar, nada disso teria acontecido. Henry não teria encontrado sua coragem, o juiz não teria se envolvido. Teríamos perdido tudo. Nós fizemos isso juntos, Clara corrigiu. É isso que importa. Eli pegou suas mãos, seus dedos calosos quentes contra os dela. Clara, preciso te dizer uma coisa, algo que eu deveria ter dito semanas atrás. O coração dela começou a bater forte. O quê? Este casamento começou como um arranjo prático, um acordo de negócios para salvar o rancho. Ele se aproximou. Mas em algum lugar entre as janelas quebradas e o poço envenenado, entre sua teimosia e sua coragem, eu me apaixonei por você. A respiração de Clara ficou presa. Eli, eu sei que é muito cedo. Eu sei que você não se inscreveu para isso, mas não posso mais fingir que isso é apenas um arranjo. Seus olhos eram intensos, vulneráveis. Eu te amo, Clara Thorne. Eu amo sua força, sua recusa em desistir, a maneira como você me faz querer ser melhor do que sou. E eu sei que não te mereço, mas... Clara o beijou. Interrompeu sua autodepreciação com seus lábios nos dele, seus braços em volta do pescoço dele, seu corpo inteiro pressionado contra o dele. Não foi o beijo casto do casamento deles. Este foi real, desesperado, cheio de tudo o que eles sobreviveram juntos. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Eli tocou seu rosto com admiração. Isso significa. Significa que eu também te amo, seu tolo teimoso. Clara riu entre lágrimas. Acho que comecei a te amar no momento em que você me ofereceu trabalho sem pedir nada em troca. Eu só não sabia ainda. Eli a puxou para perto novamente, segurando-a como se ela pudesse desaparecer. Seja minha, ele sussurrou contra o cabelo dela. Não por causa de um documento legal ou um acordo de negócios. Seja minha porque você escolhe ser. Porque você quer isso tanto quanto eu. Eu já sou sua, Clara disse.
E você é meu. É isso que casamento significa. O tipo real, não o tipo prático. Escolher um ao outro todos os dias, não importa o quê. Eles ficaram ali enquanto o sol se punha. Duas pessoas que haviam sido rejeitadas e estavam sozinhas, que se encontraram no desespero e descobriram o amor na sobrevivência. O rancho se estendia ao redor deles, não mais apenas uma propriedade, mas um lar. O lar deles, construído sobre honestidade e coragem, e a recusa em deixar a crueldade do mundo vencer. O que fazemos agora? Clara perguntou. Nós vivemos, ele disse simplesmente. Nós trabalhamos esta terra, nós construímos algo real. Nós provamos que o amor nascido da dificuldade pode ser tão forte quanto qualquer outro tipo. Mais forte, Clara corrigiu, porque sabemos o que custa. Eli a beijou novamente, lento e doce, e cheio de promessas. E pela primeira vez desde que chegou a Red Willow, Clara sentiu que finalmente havia chegado em casa. Não a um lugar, mas a uma pessoa que a viu, a escolheu e a amou exatamente como ela era. 6 meses depois, eles estavam no mesmo pátio, mas tudo havia mudado. O celeiro fora reconstruído, o poço limpo e abençoado pelo padre O'Brien. Novas galinhas ciscavam no pátio, e a barriga de Clara estava apenas começando a arredondar com uma criança que era real, não fabricada para um padre desesperado. Henry os visitava regularmente, tendo finalmente se mudado da casa de sua mãe para seu próprio lugar na cidade. A senhora Hawkins havia se abrandado, ocasionalmente enviando produtos de padaria como ofertas de paz. A cidade nunca os abraçou completamente, mas a hostilidade aberta havia se transformado em aceitação relutante. Victoria e seu pai haviam deixado Red Willow completamente, suas reputações destruídas pelo escândalo de fraude. O banco fora assumido por administradores territoriais, e os ganhos ilícitos de Harrison estavam sendo devolvidos àqueles que ele havia enganado. Clara estava no fogão preparando o jantar, enquanto Eli trazia lenha, e a domesticidade de tudo aquilo ainda a maravilhava às vezes. Ela viera para cá esperando nada além de trabalho e sobrevivência. Ela encontrara um parceiro, um amor, uma vida que valia a pena viver. No que você está pensando? Eli perguntou, envolvendo-a com os braços por trás, suas mãos pousando em sua barriga crescente. Em quão longe chegamos, Clara disse. Como tudo está diferente daquele dia na estação de trem. Arrependimentos? Nenhum. Ela se virou nos braços dele. Ser rejeitada foi a melhor coisa que já me aconteceu. Me trouxe até aqui. Até você. Até isto. Eli beijou sua testa. Eu também fui rejeitado, sabe, por toda esta cidade, por Victoria, por todos, exceto por você. Então somos ambos rejeitados que encontraram exatamente o que precisavam. Clara sorriu. Um amor que não exige que sejamos nada além de honestos. Eles jantaram juntos, falando sobre planos para o plantio da primavera, sobre nomes para o bebê, sobre a vida que estavam construindo das cinzas de tudo o que haviam perdido. E quando foram para a cama naquela noite, foi no mesmo quarto, na mesma cama, como marido e mulher em todos os sentidos que importavam. Clara adormeceu nos braços de Eli, ouvindo seu coração bater, sentindo-se mais segura e amada do que jamais imaginara ser possível. Ela fora rejeitada, sozinha, desesperada e com medo. Mas as palavras daquele cowboy, seja minha, haviam mudado tudo. Eles se escolheram, lutaram um pelo outro e construíram algo que nenhuma quantidade de julgamento ou crueldade poderia destruir. Este era o amor real, forjado no fogo e fortalecido pela sobrevivência, e duraria o resto de suas vidas.